Mas o turismo e também, né, claro, a nossa região é preciso planejamento, união e visão do futuro. E hoje nós vamos conhecer esses bastidores aí da IGR que estão agora nos momentos de eleição da nova diretoria do Encantos do Sul. Seja bem-vindo, Jefferson Lemos. Tudo bem? Obrigado, Joyce. Obrigado à Rádio Cidade por mais esse espaço. E também parabenizá-la, né, pelo trabalho futebolístico que está dando nesses dias, principalmente por acompanhar todos os jogos, mostrando. Basicamente é pedir para a Rádio Cidade convidá-la para estar lá na área esportiva, Central do Esporte. Qual que é o nome do... O Resenha e tem o Resenha e o do Glauco, qual que é? Esporte na Cidade? Olha, um bom quadro. Olha, eu vou te dizer que eu falo, agora é o meu novo hiperfoco é futebol. Eu estou exausta, porque eu fiquei na madrugada inteira assistindo Áustria e Jordânia. Então, eu estou exausta, mas estou feliz. Estou feliz de aprender, estou aprendendo cada vez mais sobre as seleções e estou indo aí, ó. E Joyce, como você mesmo falou, o turismo ele é importante. O turismo esportivo é muito. E aí imagina quantas pessoas do mundo inteiro estão na Copa, estão lá acompanhando, não só quem está aqui nos televisores, nas rádios, na internet, mas existe também as pessoas que viajaram para conhecer não só os países, mas estarem nos jogos, né? Então, a economia movimenta através do turismo e o turismo traz bons frutos, como também o esporte. E é tão interessante, a gente já conversou outros momentos aqui com você, e você sempre muito disposto a mencionar aqui a nossa região, que ela é rica. Nosso turismo, gente, aqui, Santa Catarina, sul de Santa Catarina, ele é incrível. E a Encantos do Sul vem para realmente estar fortalecendo isso e promovendo, porque, olha só, a gente sai daqui, vai para longe, que é maravilhoso viajar. Quem está na Copa agora aqui, incrível. Quem planeja a sua viagem para fora do Brasil, para fora do estado, maravilhoso. Mas em pensar que aqui do nosso ladinho a gente pode viver e ter essa experiência turística aqui pertinho da gente é incrível demais. E exatamente essa função que a instância de governança busca, principalmente não só o reconhecimento dentro da estrutura da nossa região, que são 30 municípios, e aí nós temos um mapa do turismo brasileiro, onde tem não só as informações que os municípios, mas que a gestão da parte turística, que são secretários de turismo, envolvidos dentro dessa pasta, podem e contribuem para que ajudem a construir esse entendimento do que a região, do que o município tem. E basicamente nisso, Joyce, é um trabalho de planejamento. A instância de governança nada mais é do que um grupo de municípios com empresários, com entidades, com associações, com uma movimentação turística que é relacionada dentro da estrutura nacional pelo Cadastur. Então, por exemplo, o empreendedor, o empreendimento, é necessário, por lei, ter o Cadastur e fazer parte desse cadastro. Isso dá referência para as cidades, para os municípios, o número X ou o número de pessoas que participam dentro dessa estrutura do turismo em cada região. Então é um trabalho dos municípios, é um empenho também da Encantos do Sul, junto à movimentação com o Ministério do Turismo, convencer o Ministério para que a gente consiga melhorar essa parte do cadastro aqui nas nossas cidades. Então isso vai dar não só força para a nossa região. E dentro disso, o trabalho que a Encantos do Sul está desenvolvendo dentro desse período, agora passa pelo processo da eleição, da mudança. Então, junto com o trabalho da nossa diretoria, a gente conseguiu fazer essa aproximação, que é extremamente importantíssima e valiosíssima para a nossa região, com a Murel e com a REC, porque, queiram ou não, os ouvintes, é extremamente importante entender que o papel da REC e o papel da Murel, dentro da municipalização, é extremamente importante para a nossa região. Não só para fortalecer os conceitos, as ideias, os projetos, os consórcios dentro da estrutura de cada uma das duas regiões que contemplam aqui a região da Encantos do Sul. E eles vindo a somar junto com a Encantos, vêm a construir uma relação mais clara para o próximo mandatário aí da Encantos do Sul, da relação institucional junto com o turismo regional. Então é um trabalho feito há anos, a gente vem construindo isso com muita força, muito empenho, muita gratidão em relação à Murel e à REC, porque assim, nada faz do dia para a noite.
E aí esse convencimento vão vindo a prática, o entendimento do que a instância de governança vem e a nossa felicidade e a mudança das estruturas da lei, para que a gente consiga não só convencer, mas também agora começar a planejar, estruturar, fazer mudanças estatutárias para poder, de fato, receber associados, de poder construir e também buscar resultados financeiros para que a gente possa fazer o investimento melhor para a região, dentro disso também para o planejamento, porque não se constrói uma empresa, uma instituição, uma entidade sem recurso. E também não se constrói sem engajamento. Então é nesse trabalho todo que nós estamos construindo no decorrer dessa nossa gestão, junto com o Leandro, o Pedro, o Beto. E essa forma positiva, que é o que a gente busca, é construir. E a nossa região passa por esse momento de construção. A gente conseguiu convencer muita gente, conseguiu mostrar que é importante essa união, e se a gente estiver mais juntos, mais fortes seremos. E aí eu acho que é o primeiro passo para outras coisas que vão vir. É tão interessante que uma oportunidade que você esteve aqui, você mencionou essa importância de cada município se atentar e estar em união. E pensando um pelo outro, estimulando, prestigiando os eventos culturais, regionais, estimulando essa ligação entre os municípios, que é importantíssimo. E eu me recordo que você frisou muito isso. E agora, a gente sabe, né? A Encantos do Sul é recente. O que? Tem uns 3 anos? 4 anos? Não, a Encantos do Sul é desde 2010. Pelo amor de Deus, por que eu reconheci só recentemente? Porque nós temos uma série de situações e para que o ouvinte eu estou sendo ouça, realista, né? Eu ouvi o quê? De você. Sim, mas é que assim... E de Sílvia, mandar um abraço para Sílvia e o trabalho que trouxeram até, né? Eu soube, uns 4 anos atrás. É que a instância de governança, ela tinha... Eu já sou da época que nós não tínhamos nenhuma referência. A gente era uma região, a gente era um circuito, a gente era... Era mais bairrista, EGR, vamos dizer assim? Não. O próprio Ministério do Turismo não tinha uma nomenclatura correta. Então, hoje, a instância de governança está posicionada dentro da lei federal, e o Ministério do Turismo, ele, junto com a Secretaria de Turismo do Estado, eles desenvolveram para as nossas regiões aqui, que no estado de Santa Catarina somos 15, essa nomenclatura. Então, fortalecemos, e nós aqui na Encantos Sul também tivemos sorte, porque adotamos o processo da instância de governança regional, IGR, e fomos felizes que o Ministério do Turismo, por lei, passou esse nome, está definido, né? Então, a instância de governança regional era um artigo, não um processo. Hoje é uma lei, e hoje o Estado, ele contempla as suas obrigações junto com as instâncias de governança, como também os municípios. E isso a instância de governança vem a fortalecer, mas o grande papel que a instância de governança tem não é e não será a ação de identificar problemas, causas e uma série de situações. A instância de governança tem a obrigação do papel de construir o que é o entendimento do atrativo, que todos os nossos municípios aqui têm, e nós temos muitos atrativos positivos, mas a gente precisa transformar esses atrativos em produto. Então, por exemplo, na nossa região, a gente tem águas termais, que é um produto formado, estruturado, consolidado. Agora, quais os demais outros produtos que nós temos na nossa região em Encantos do Sul? Então, a simplicidade, que é o que nós estamos buscando, é de fazer o ouvinte entender, o nosso prefeito entender que a sua cidade tem muitos atrativos, mas através do planejamento de desenvolvimento de produto, a gente vai conseguir recursos, benefícios, investimentos, e basicamente é esse o contexto que não só a iniciativa privada e o setor público buscam, mas a gente busca o quê? O fortalecimento da nossa região. Porque eu digo às vezes, acredito que os ouvintes vão concordar, que o nosso grande defeito, a nossa grande falha é sermos todos municípios próximos. A gente em 10 minutos vai para um outro lugar, em 20, em outro, em 30, em 1 hora a gente está na serra. E chega assim a ser absurdo quando a gente está em outros lugares de Santa Catarina, ou Santa Catarina não digo, mais fora do estado, em outros lugares, explicando o que é a nossa região, e as pessoas não conseguem entender que eu tomo café da manhã em Tubarão, posso almoçar em outra cidade, posso tomar café em outra cidade, posso jantar em outra cidade, posso dormir em outra cidade, tudo no mesmo dia. É incrível.
E isso a gente tem que saber trabalhar. Cara, isso é extraordinário, porque até esse final de semana nós vamos ter o primeiro trem que ele vai levar uns turistas daqui de Tubarão até Criciúma, e depois ele vem de lá de Criciúma com outros passageiros. É a estreia, né, desse novo percurso, nesse novo trajeto, e aí e aí eles vão para o centro de Tubarão para, né, feira, e que eles estão, né, promovendo aqui. Então, isso que você menciona de cada município ter esses atrativos também para atrair esses turistas e mostrar a sua identidade regional, o seu turismo local, promovendo isso também juntamente com os pontos turísticos da cidade, é incrível demais. E eu passei o Dia dos Namorados, inclusive, sexta-feira, com um casal de amigos, e em Pedras Grandes, Azambuja. Gente, eu fui chegando em Azambuja... Que é muito longe daqui, né? Que é do ladinho. E a gente foi chegando, e eu vou te dizer, menos de meia hora a gente já estava ali. E a hora que a gente foi de boaça, assim. E eu não... Fazia muito tempo que eu não ia para Azambuja. Fazia bastante tempo. É uma graça. Gente, tá muito fofo. Tudo tá muito lindo. Parabéns aí, né, aos gestores municipais, que tava uma graça, tudo muito bom, a gente passeando assim, isso que eu tava à noite, imagina de dia aquilo lá, lindo demais. Eu falei, cara, é do nosso lado, vamos vir mais vezes, vamos passear. Eu estive em Uruçanga final de semana, volta e meia eu vou, mas foi a primeira vez que eu fui de passageira, então, né, de turista mesmo ali para passear, e eu falei, cara, que extraordinário, do nosso ladinho. E aí toda a região, falei de 2 municípios, mas Gravatal, aqui em Tubarão, Água Termal, a gente tem o Museu Ferroviário, a gente tem tanta coisa. E isso também estimula o próprio morador, o próprio cidadão dos municípios ter esse orgulho. Então, é muito legal que vocês vêm trazendo, promovendo isso, estimulando os gestores municipais e estimulando a própria população a cuidar com carinho da sua cidade. Com certeza, eu acho que assim é um desafio, mas existem a ideia e a nossa vontade de ir convencendo pessoas. Os prefeitos é uma situação. Eu lembro quando o prefeito Clésio Salvaro desenvolveu o processo das praças em Criciúma, basicamente muita gente não acreditava no seu potencial. E hoje Criciúma, dentro da estrutura do mapa do turismo, ela é reconhecida como turismo de lazer. Então, dentro da estrutura, anteriormente era somente negócios e eventos, hoje é turismo de lazer também. Então, esse fortalecimento, essas ações dentro dos municípios também entram no processo da integração, que é o motivo da Encantos do Sul. Basicamente, quando os secretários de turismo das 2 cidades, tipo Criciúma e Tubarão, se unem para pensar melhor em introduzir ações, e essas demandas também precisam chegar dentro do nosso parceiro, que é o Contur do município. Não só de Criciúma, como também de Tubarão, dentro das outras situações. Então, a Encantos do Sul busca, e ela tem esse perfil. Agora, a partir dessa reorganização, porque não existe a forma fácil de fazer as missões, ou as ações, ou as contribuições, ou os seus envolvimentos, se nós não tivermos uma forma bem clara de entender o que é a nossa missão. Então, nós, da Encantos do Sul, junto com a nossa diretoria e junto com a Murel e a REC, identificamos essa alternativa do que cada um ou do que papel teríamos que fazer. E esse papel está sendo construído ao longo desses anos para agora a próxima gestão assumir uma situação totalmente diferenciada. E nesse sentido é o que a instância de governança está buscando. O principal legado dessa atual diretoria é realmente isso? É já desbravou a estrutura. E está agora deixando esse caminho organizadinho, pronto para essa nova gestão? Eu acredito que quando nós assumimos, a nossa diretoria assumiu a instância de governança, a gente tinha um único papel, que basicamente também éramos de nós 3, né? O que serve, para que dá e para o que vai dar essa instância de governança. A gente não sabia basicamente ao certo o que era o contexto, o objetivo nosso.
E decorrer desses tempos, e tendo muita conversa e ajuda externa, eu digo que hoje a instância de governança tem um bom relacionamento com outras demais instâncias do país. Eu digo que a gente tá muito bem colocado dentro de outras instâncias. A gente é chamado para determinadas ações, então a nossa instância mexe com tecnologia, a gente atua com outras frentes, a gente tem um fórum forte, de Santa Catarina, nos fóruns regionais de turismo mais forte, que foi a primeira do país a ter licença e homologação e autorização do Ministério do Turismo para não só colocar o logo, mas ter representantes oficiais. Então, assim, e todo esse trabalho vem junto com o Estado. E aí a gente também tem que identificar o trabalho que o Estado está dando para o turismo. Tem suas limitações? Tem suas dificuldades? Também tem. Mas também tem algumas coisas boas, que basicamente são as pessoas que estão por trás, dentro da estrutura, buscando convencimento e a força de vontade para que as coisas aconteçam. É fácil que dê certo? É fácil que convença? Não, porque nós vivemos em realidades diferentes no Estado. E a gente sabe que a nossa região sul ficou muito tempo para trás, e a gente precisa também convencer não só a nossa classe política, mas os nossos empresários, que se unidos estivermos, mais fácil vai ser o caminho. E o processo do trem é um exemplo que para mim é um guia muito fundamental na minha vida, não só como tubaronense, mas alguém apaixonado pelo turismo, que é muito mais pela minha região, de entender que o trem é uma união de pontas, porque o trilho não se pode tirar, e a gente precisa também agradecer aos empresários que hoje estão dentro e detentores do trem, que estão dando autorização para que o trem de passageiro possa passar. Então, assim, é uma gratidão pela iniciativa privada, é uma gratidão que a gente precisa ter essa formação, e principalmente a Ferrovia Tereza Cristina, que tem feito um trabalho exemplar e também trazendo receita e renda para a nossa região. É um exemplo para que a gente possa também convencer outros empreendedores, outras empresas, outras entidades. E aí que também vem a estrutura do aeroporto, aí que também vem a estrutura não só ferroviária, mas rodoviária. Então a gente tem modais extremamente importantes aqui na nossa região, que nós precisamos criar esse diálogo para que eles façam e entendam que não só o trabalho da imprensa, não só o trabalho da rádio, não só o trabalho do jornalista, não só o trabalho de quem está à frente da prefeitura, mas e sim o trabalho dessa união para trazer resultado e renda para a nossa região de fato. E buscar da setor político a força, que é o que não é fácil, né? Que não é fácil. Nós vamos para o intervalo, eu vou ver se eu posso ficar mais um bloco com você. Sim. Então nós voltamos aqui daqui a pouquinho com mais Estudicidade. Aí eu quero saber como que anda aí a nossa moral nas feiras de turismo ao redor desse país e até fora daqui. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Você está ouvindo Estúdio Cidade. Cidade FM. Notícias da cidade, um jeito diferente de passar a informação. Debate, entrevistas e as primeiras notícias do dia. Em 3 edições, às 6h30, às 8h e às 9h. Notícias da cidade. É você interagindo em tempo real com o que acontece. Pelo nosso WhatsApp 999264448. Notícias da cidade, de segunda a sexta-feira, sob o comando de Milton Alves. Notícias da cidade. Informação com posicionamento. Patrocínio Camilo e Guise. Loteamento Arino Bressan, no bairro Monte Castelo. Pronto para construir agora. Vital Óptica. Cuidar da sua visão é nossa especialidade. Durante um grande jogo, a TV liga, as luzes acendem e o país inteiro consome mais energia. É por isso que o Operador Nacional do Sistema prepara operações especiais durante grandes eventos, como a Copa do Mundo. Porque segurança energética também significa responder rápido, com estabilidade, quando o Brasil inteiro liga junto. As termoelétricas têm papel fundamental para manter o sistema funcionando com segurança. Diamante Energia. Evoluir faz parte da nossa essência. Viva Melhor! Dicas de saúde todos os dias aqui na Rádio Cidade. Oferecimento Complexo Médico Provida. A Caerte em Campo Mundial 2026. Apoio Senai, Sebrae e Pamplona.
A seleção brasileira treinou nesta terça-feira, porém com os acessos fechados para a imprensa. Desde o começo, todos os treinos, pelo menos um pedaço, eles foram abertos para nós, como na segunda-feira que tivemos acesso a 15 minutos do treinamento da seleção. Então isso aumenta, né, a expectativa sobre as possíveis definições de Carlo Ancelotti, mas lá nos gramados foi a primeira vez que o Neymar, o nosso craque, participou de atividades no campo desde a chegada da seleção brasileira aqui no Mundial de Futebol. Ele segue em recuperação de uma lesão na panturrilha direita e realizou apenas exercícios físicos leves. Apesar da evolução dele no processo, né, de melhoria, ele ainda segue em dúvida para o próximo jogo que acontece na sexta-feira contra o Haiti. Eu sou Melina Calduro, diretamente de Nova York para o Acaerte em Campo. O SCTech é o maior programa de qualificação em tecnologia de Santa Catarina, com cursos de inteligência artificial, dados e programação. 100% gratuitos com certificação Senai. Procure SCTech no Google e inscreva-se. Em Santa Catarina, conte com quem é especialista em planejamento, consultoria, capacitação e gestão para abrir ou organizar seu negócio e melhorar seus resultados. Ative o modo Sebrae. Dia de jogo pede churras Pamplona, filé madri, sobrepaleta, picanha suína temperada e linguiça toscana bem suculenta. Marque um golaço com a galera. Pamplona, no seu churrasco todos os dias. A seleção de ofertas Drogaria Catarinense já entrou em campo e o placar é de descontos. Essa jogada você não pode perder. Hidratante corporal intensivo Noridian Neutrogena 200ml, 42,90 cada. Enxaguante bucal Listerine 250ml, 13,90 cada. Entre em campo com a gente e aproveite as ofertas em nossas farmácias. App ou site drogariacatarinense.com.br. A gente cuida de você. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Atenção, a vacina não espera. A gripe ainda representa risco e o cuidado com a sua saúde e com quem você ama não pode ficar para depois. Procure a unidade básica de saúde mais próxima. Leve seu documento e a carteira de vacinação. Proteja-se, vacine-se. Uma campanha do Grupo SC Todo Dia e das rádios Cidade, 102 e Monte Carlo. Com patrocínio FUCAP. Você está ouvindo Estúdio Cidade. Ele abriu meu microfone antes do tempo, Jefferson Lemos. Ele abriu, eu fui falar, olha aqui, a pessoa nos bastidores, ele abriu. Mas Paulo Almeida, eu quero agradecer, ainda continua no 1-0, Paulo Almeida, 1-0 Portugal. Por enquanto não estou marcando nada neste bolão. Aliás, um pontinho estamos. Um pontinho, porque nós adotamos aí a vitória de Portugal. Então, um pontinho nós já ganhamos. Por enquanto. Mas, como essa Copa está mostrando a Copa da imprevisibilidade, tudo pode acontecer. Voltamos ao Estúdio Cidade e a participação mais extraordinária. A gente está aprendendo demais sobre a EGR em Cantos do Sul, com Jefferson Beltrame Lemos. Jefferson Lemos. Conheço o Jefferson já de muito tempo atrás. Conheci através da Angart 737. O irmão dele, inclusive, olha só a coincidência. Fui ontem no 5º andar. Olhei um moço tomando café. E aí eu falei, caramba, boa tarde. Quando eu pensei que era o teu irmão. Aí quando o menino levantou, eu falei, cara, vou te dizer, conheço um cara que é muito parecido contigo. É a tua versão mais velha dele. Olhou pra mim, porque o menino parece ser mais jovem. E aí ele era jovem, era o teu irmão mais jovem. Aí eu falei, o cara entrou no Instagram do teu irmão, falei, olha agora, não é? Ele, realmente eu tenho que concordar que é muito parecido. Olha, aqui no 5º andar, parecidíssimo com o teu irmão. Então esqueci de perguntar o nome dele, vou perguntar pra Ed e pro Fabiano.
Rapaz, é o cópia do teu irmão. Olha só, se pá, não sei, vamos ver a idade desse jovem. Acontece. Vamos ver a idade desse jovem. As pessoas hoje, elas ficam um pouco parecidas. Né? Não, mas aqui a gente tem, eu falei ainda para ele, pesquisando aí na vida, se tu for pesquisar, dizem que todo mundo tem um sósia e de repente até alguns sósias. Com certeza. Nesse mundo. É muito DNA, cara, é muita gente que é parecida. Não tem como. Mais de não sei quantos bilhões de seres humanos nesse planeta. Exatamente. Tem que ter uma similaridade aí. Ó. Sim, mas Felizes estamos se fomos parecidos com pessoas, né, interessantes, legais. Eu tenho uma cópia minha que vive em Braço do Norte. Volta e meia entro no elevador e algumas pessoas, seu Genésio já me confundiu. Mais um, eu não acredito. Até interrompi a transmissão para o plantão Copa 2026, Jefferson. Eu acredito que é extremamente importante você começar a fazer essa ação. Olha só. Muito bom a sua colocação dos jogos. Plantão, nós estamos lascados, já perdemos. Pelo menos o placar de 3 pontos, nós perdemos 1-1. República Democrática do Congo fez um gol nesse exato momento. Joyce, eu ouço a Rádio Cidade quando eu estou no carro ou indo me deslocar em algumas situações. E uma das coisas que ontem eu fiquei meio que encantado e não estava acreditando, porque eu achei que eu estava no programa errado, porque começaram a falar de jogos, de futebol, disso ou daquilo, eu assim, mas como que isso acontece? A Joyce não é outra função, e eu assim, mas a Joyce mudou de quadro, o que aconteceu? Cara. Então assim, eu até fiquei meio assim, será que eu estou ouvindo a rádio certa? E falei, mas eu acho que é exatamente proposital e importante essas melhorias, né? Essas mudanças. Cara, eu vou te dizer que é tudo por um bolão. Eu quero agradecer o Marcos Vinícius, que apesar de estar em último lugar no bolão, está lá no último lugar. Marcos Vinícius que deu essa ideia. Parabéns a ele. Está sendo ótimo, porque eu imagino que todo mundo está estudando muito sobre jogos aqui, a Rádio Cidade. E outra, né? A gente está tendo papos à madrugada. Eu nunca vi um grupo tão ativo como esse do bolão. Eu acho que ele vai ter que permanecer na vida inteira, porque eu nunca vi. Muita coisa, né? Que coisa linda. Não? E o turismo, ele também é assim. Quantas pessoas eu mesmo já conheci em passeios aleatórios nessa vida? Quantas pessoas que eu tenho amizade até hoje no Insta e que a gente mantém contato de viagens que eu fiz e conheci. E eu acho que, né, voltando ao nosso retrato aqui atual do turismo, IGR Encantos do Sul, o turismo ele promove essa ação também, de bem-estar, de conhecer pessoas. De informação, de melhoria. Então, sim, o turista e o turismo, ele está ligado dentro de todas as ações, Joyce. Mas, por exemplo, quando você faz um passeio de trem, e você tem lá os condutores, e basicamente você como um visitante, ou alguém que está sentado fazendo turismo, pergunta para uma dessas pessoas, eu estou indo para onde, o que tem lá para fazer? E a pessoa, eu nunca fui, eu não conheço, então, mas o que tem lá para comer? Não, eu nunca fui lá para comer, é a primeira vez que eu vou. Então, assim, a preparação e o planejamento e a informação é extremamente importante. É nesse sentido que a instância de governança quer e busca colocar isso na cabeça, não só dos municípios, dos empreendedores, do turismo, mas também de quem está na ponta. Porque o turismo é feito por pessoas. O turismo não é feito por máquinas. Mas essas pessoas precisam ser motivadas a saber e a lembrar do que existe do lado. Então, por exemplo, nós estávamos conversando há alguns dias aí em relação à universidade ou à escola ou algumas ações voltadas a explicar para o aluno o que é o turismo e o que tem próximo dele. Então, basicamente, as pessoas não sabem que Tubarão, e aí que eu digo Tubarão, Gravatá, Orleans, a gente estava agora falando de outras cidades extremamente próximas aqui, e aí a gente vai colocando o seguinte, o que tem nessas cidades? Por que o trem teve, por que o trem já passou na rodoviária, por que o trem já passou aqui na Avenida Marcolino Martins Cabral, por que não passou, não está mais, o que mudou? Então a gente tem uma história, mas a gente precisa também mostrar essas histórias para as pessoas entenderem que a nossa região é rica, mas falta contar essas histórias. E aí a gente fica imaginando que cidades planejadas, cidades que não têm histórias, ou cidades que estão construindo ações para levar a movimentação de pessoas, têm sucesso. Então a gente precisa ter uma estrutura
para que a gente, de fato, ainda como nós somos uma região ainda atrasada nesse sentido, convencermos e buscarmos o apoio do setor político para que a gente consiga ter essa valorização e esse investimento que a gente precisa. A gente falou no bloco anterior sobre como está a nossa moral aí mediante essas feiras que vocês vêm promovendo. A instância de governança também vem promovendo esse turismo nas feiras locais, regionais, nacionais e até internacionais. Sim, nesse sentido, acontece 2 pontos importantes. A instância de governança, a nossa diretoria, a gente elencou como primeiro e segundo ano desenvolver e está presente em várias. No 3º ano nós freamos, porque a gente precisava reorganizar o que nós estamos fazendo, porque tem investimentos que fazem parte desses investimentos da nossa diretoria e a gente não tem renda ou receita de terceiros. Então a gente investiu e convencemos, junto a esse trabalho feito no 1º e 2º ano, vários municípios a estarem junto dentro dos editais de Santa Catarina da Secretaria de Turismo do Estado. Mas a instância de governança esse ano, ela escolheu bem os lugares que ela iria participar ou a sua diretoria estaria, porque de fato é muito custo, né? E a gente precisava reestruturar essa parte da instância de governança. Então a gente teve consultor, advogados, uma série de situações que são bancadas por nós, né? Então, assim, não é fácil investir no turismo quando a gente está pensando no coletivo. Então, esse nosso grupo, a gente quer e está lutando para que essa nossa região cresça, porque nós, de fato, somos apaixonados por ela, mas às vezes dá um desânimo, né, em criar ferramentas, em produtos e ações, porque cada um tem seus interesses. Então, assim, a instância de governança agora passa por essa reestruturação e essa forma agora de selar, de fato, toda essa estrutura de parceria com a Murel e a ANREC, que contemplam aí 3 anos de planejamento. E aí, a próxima ação, com certeza, vai trazer outras visões, outros resultados, para que a gente consiga, de fato, estar com a nossa região mais próxima. E quem está lá nos representando está fazendo um excelente trabalho. Então, eu digo de Laguna, de Jaguaruna, de Criciúma, de Tubarão, de outros lugares que estão em feiras, que estão lá nos representando como região e estão, de fato, de parabéns por esse trabalho que está sendo feito. Vocês fizeram essa reunião para falar sobre a eleição, mudou o estatuto, teve algumas mudanças, e quando que será a eleição em si, ou já tem data? A gente tem aqui uma data de uns 10 dias aqui para frente, que é o que a gente está estruturando. Teve alguns atrasos ali, principalmente porque faltou tempo para entregar alguns documentos que precisavam. Mas, assim, é um trabalho árduo, porque as mudanças são extremamente necessárias e importantes para a instância de governança. A instância de governança hoje, num dos papéis e atribuições, ela tem que entregar um documento para o município validando que esse município está dentro do mapa do turismo. Então, dentro disso, nós formalizamos toda uma estratégia dentro de estar dentro da reunião, dentro de apresentar esse documento, dentro de aprovar com os municípios, para que, de fato, tudo fique de forma correta. Então, a instância de governança nossa, da nossa região, é um orgulho não só para nós, mas, assim, é um orgulho desse crescimento, porque as pessoas estão se envolvendo. Os municípios estão se envolvendo, os prefeitos estão se movimentando, vários prefeitos, a gente tem hoje o apoio dessa estrutura, e eles começando a entender o que é atrativo. Essa função, para para quem está nos ouvindo entenda que o atrativo é qualquer coisa que possa receber pessoas que sejam bonitas, interessantes, ou que levem pessoas para querer ter curiosidade em querer conhecer. Esse é um atrativo. Agora, para virar um produto, precisa de investimento, estrutura, informação, uma série de funções que é o que nós não temos ainda. Então, basicamente, o contexto dessa construção é feita por várias pessoas, várias portas e várias frentes. E aí vem os reconhecimentos da parte do município, vem do reconhecimento do Estado e vem do reconhecimento federal. Mas também é necessário vir o reconhecimento do Ministério do Turismo, que tem a pasta do turismo, como da Secretaria de Turismo. Então, basicamente, é uma construção. E dentro de um ponto importante, para que todos entendam o que a instância de governança está fazendo, a gente conseguiu a homologação na nossa última reunião, por unanimidade, da estrutura do território. A instância de governança vai encaminhar junto ao Ministério do Turismo, à Secretaria de Turismo, que é o primeiro momento, a solicitação de a criação dos 3 territórios da nossa região.
território litoral, interior de serra. O que isso é e para que serve? Essa opção do território agrega os municípios decorrentes a esses 3 eixos dentro das necessidades e investimentos que os municípios necessitam para gerar ações voltadas a investimento no turismo. Então eu dou um exemplo, vamos dar um exemplo do interior da avenida, que eu acho que muitos conhecem como um eixo, que é a Flus House. Dentro do turismo da nossa região, a Flus House é um eixo, e dentro dessa situação existe uma avenida, uma rodovia que está sendo, por muitos anos, com muitas dificuldades, construindo e acerto, elaborando lá a pavimentação. Se isso é importante para o interior e é importante para a nossa região, é uma prioridade. E por estar dentro de um território, essa rodovia é extremamente importante. Então essa forma de se apresentar, não só para o governo do estado, para os nossos políticos, como uma ação de território, fortalece que todos os municípios automaticamente estão juntos nessa cobrança. Esse é o grande desafio, e aí dentro desse trabalho, que é o que a gente quer chegar até o Ministério do Turismo, o Ministério enxergue e entenda e homologue a nossa região, nossas 3 regiões, os nossos 3 territórios, como região, que é a região Encantos do Sul, que pode receber não só investimentos, não só recursos, mas como projetos para que a gente possa levantar mais bandeiras aqui para o turismo regional. Jefferson Beltrame Lemos, diretor administrativo e financeiro da IGR Encantos do Sul, quero agradecer demais a tua participação, e para o pessoal que está nos acompanhando também, estar aí acompanhando também a eleição, saber onde é que tem os pontos turísticos, a gastronomia regional, o nosso turismo, como que faz aí para acompanhar vocês? Nós agora estamos nessa fase, e essas mudanças estruturais são extremamente importantes, porque também minimizava o nosso entendimento de trazer novos associados. E agora isso está sendo estruturado de forma profissional. Basicamente, nós também estamos incorporando todos os associados gratuitamente do Cadastur, então assim, do cadastro do turismo nacional, que fazem parte da nossa região e dos municípios. Então assim, vem muitas mudanças por aí, mudanças positivas para a região. E basicamente a instância de governança hoje conta com a diretoria também de membros da Muriel e da REC, e vem para somar o que a gente acredita, que é o quê? Trabalho coletivo, planejamento e meta, né? Se nós não tivermos essa meta bem clara, que nós estamos atrasados e a gente precisa juntar forças para convencer pessoas, talvez a gente não consiga chegar a lugar nenhum se nós não conseguimos isso. E é esse o trabalho que Encantos do Sul está buscando, e a gente está agora nesse trabalho de reestruturar a mudança e fazer uma série de situações para que a nossa região de fato seja vista. Só esse o ponto, a gente já está um ganho absurdo. Agradeço demais a tua participação. Até breve, quando tiver já mais definições, vem aqui conversar com a gente novamente. A gente apresenta a nova diretoria. Muito obrigado, Joyce. Assim, vamos amanhã ouvir para saber as dicas do futebol, para identificar as alternativas de quem é que está no bolão e quem está na frente. Olha, esse ranking talvez até não avance muito. A gente continua com a Alexia Vieira na liderança dessa disputa, mas eu imagino que a gente está aprendendo demais aqui com esse placar. Daqui a pouquinho a gente também segue aí com outros jogos simultaneamente na nossa programação, e eu tenho minhas dúvidas aí com alguns. Bom, vamos para o intervalo e retornamos já já com mais Isso de Cidade. Não sai daí. Você está ouvindo Estúdio Cidade. Cidade FM. ZYD 742. Cidade FM 103.7. A rádio da cidade. Jornal da Rádio Cidade. Crítica e informação. Os principais fatos do dia. Política, economia, esportes. Os acontecimentos da nossa região, do Brasil e do mundo. Jornal da Rádio Cidade.